Olá, virginiano! Olá, virginiana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindas! Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Virginianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de janeiro de 2026. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Já te convido a respirar fundo, trazer corpo, mente e espírito pro aqui e pro agora. Vamos ver qual a energia que vai... Olha isso! Virginiano do céu. Bora lá, ó. Janeiro começa com equilíbrio, né? A carta do 2 de ouros, ela traz muito uma questão de equilíbrio. Uma questão de equilíbrio. Sabe quando eu estou com alguma situação que eu preciso estar em paz com aquela situação? Não é que eu vou muitas vezes resolver tudo que está ao meu redor, tudo que eu gostaria de resolver da maneira como eu gostaria, mas eu me coloco em uma situação pessoal de dentro para fora que me deixa em paz, que faz com que as coisas ao meu redor estejam em perfeito equilíbrio, mesmo que não resolvidas no momento que eu gostaria de resolver, tá? Só que aqui a gente não está falando muito sobre você não resolvendo coisas, não, tá? Por que eu estou falando isso? Porque na sequência a gente tem a carta do 10 de copas, que é uma completude emocional. A carta do 10 de copas é uma carta que ela não, principalmente nesse tarô aqui dos arcanjos, ela não vem com facilidade. É uma carta que ela traz equilíbrio emocional, né? Aqui claramente a gente está falando de equilíbrio, e 10 com 2 a gente está falando da carta do enforcado, que traz uma energia de, mesmo de cabeça para baixo, em muitos momentos eu encontro a minha própria luz. Eu consigo ser luz para a minha vida e luz para a vida das pessoas que estão ao meu redor. Eu entendo que a vida é um momento temporário, não tem como eu resolver tudo e ter uma vida perfeita do dia para a noite, entende? Eu começo a colocar prioridades e dar a importância que cada coisa realmente tem. Por exemplo, tô com um problema lá no meu trabalho. Aqui tem muito uma questão de que o problema que está no meu trabalho, eu vou resolver ele lá no meu trabalho. Janeiro é um mês que eu vou ficar trazendo o problema para dentro da minha casa. Que esse problema no meu trabalho vai desestruturar as outras áreas da minha vida. Ou então estou com um problema no meu relacionamento. Entende? Esse relacionamento já não vai desestruturar todas as outras áreas da minha vida como antes fazia. Muitas vezes eu estava aqui comendo, pensando na pessoa, pensando naquela situação lá no meu trabalho, ou pensando em alguma outra coisa. Entende? Existe um equilíbrio, principalmente emocional. Né, que a gente tem o 10 de copas, que traz essa questão de completude. Eu entendo que tudo tem um tempo perfeito para ser realizado. Tudo tem um tempo perfeito para ser materializado também, né, na minha vida. Eu paro de querer que as coisas, por exemplo, eu paro de querer que isso seja resolvido agora, sabe? E de repente, quando eu solto, quando eu confio, quando eu permito estar mais em paz comigo mesmo, quando eu permito com que as coisas não me desestruturem e desequilibrem tanto mais, é onde de fato as coisas começam a fluir com mais naturalidade, digamos assim. Né? Eu dou a importância, por exemplo, para aquele meu chefe, eu dou para ele a importância que ele tem. Eu não coloco ele como centro da atenção de toda a minha vida. Ele está lá no centro da atenção da minha área profissional, talvez. Mas não de todas as outras áreas da minha vida, entende? Eu não trago o meu chefe para dentro da minha mesa de jantar. Eu não trago aquele relacionamento, eu não trago... Enfim, tem uma questão aqui, tá? Mas o que mais me chama a atenção aqui é que a gente tem a carta do Papa, né, no fundo do deck. E a carta do Papa no fundo do deck, com o 10 de copas, fala de casamento. Né, eu tenho 10 de copas que me fala de estruturação emocional. Quando eu falo casamento, gente, não é só, casei. Não. São uniões importantes, são conexões importantes para equilibrar o emocional, entende? É para que eu entenda que eu não vibro mais na falta. Eu não estou ali procurando o tempo inteiro alguém que venha me trazer completude na minha área emocional. Eu estou completo com o que tenho, tá? E aqui tem muito uma questão de você se posicionando com verdade e com segurança sobre esse assunto.
né? A gente vai falar um pouco melhor aqui sobre cada área em específico, mas de um modo geral, existe um posicionamento que você faz, principalmente aqui com a carta do Papa, né? Um posicionamento onde eu determino as regras do jogo e eu coloco algumas limitações. Quer estar comigo? Vem, mas vem dessa maneira. Quer se relacionar profissionalmente comigo? Me pague isso dessa forma. Para que eu esteja bem estruturado, entende? Emocionalmente, tá? Aqui tem uma questão que pode ser espiritual, tá? E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de algo de fé, tá? Eu não estou falando de religião, eu não estou falando, eu estou falando sobre expansão de consciência. Espiritualidade é quando a gente entende a nossa alma, entende o trabalho, o desenvolvimento da alma, digamos assim. Isso é espiritualidade. Espiritualidade não é apenas fé ou fazer parte de uma religião. E aqui eu vejo um movimento espiritual acontecendo na sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque 5 e 2, 7 com 10, 17, da carta da estrela. Né? E é como se você, depois de muito tempo, conseguisse dar um passo. Às vezes eu posso estar falando aqui de uma pessoa que vem na intenção de algo simples, algo pequeno, mas que se torne muito grande com o passar do tempo. Uma oportunidade que chega, que parece ser simples, mas que traz uma transformação muito poderosa, tá? Você também começando a entender melhor como você funciona. Eu tenho uma. Nas minhas sessões terapêuticas, a gente trabalha com o manual do usuário, né? É como se fosse um manual de autoconhecimento. E é muito interessante aqui, talvez em janeiro, que você faça esse manual de autoconhecimento seu, tá? É um momento onde você pode pegar um papel e uma caneta, obviamente que faz ele simples, né? Depois, caso você queira se aprofundar, fazer de uma outra maneira, beleza. Mas o que eu estou orientando aqui é você fazer de uma forma simples, você com você mesmo, sabe? Pega um papel e uma caneta e comece a colocar como eu reajo quando eu estou triste, quando eu reajo quando eu sou traído, quando eu reajo quando alguém contraria a minha vontade, para eu começar a ter mais consciência. Quando eu falo da questão espiritual, dessa questão de expansão de consciência, é muito uma questão de que eu preciso me conhecer também melhor, entende? Para que as ações externas não afetem mais. E quando eu falo de você sendo feliz e bem estruturado emocionalmente, digamos assim, eu falo disso, eu falo das coisas externas, mesmo que aconteça, não te desestruturando e te desestabilizando mais, sabe? E existem perguntas, como eu falei agora, né? Como eu reajo nessa situação? Como eu reajo quando algo não vai de acordo com o que eu gostaria? Qual é a forma de amor que eu sou obrigado olha. Qual é a forma de amor que eu fui ensinado, né, a ter quando eu era criança? Qual era Existem várias questões. Começa no simples, né? Porque esse manual do usuário transformou muitas vidas já. E é autoconhecimento, é puro autoconhecimento, entende? Se você quiser, escreve, faça um texto, por exemplo, hoje eu sou assim, 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 assado. Como que eu gostaria de ser hoje, já, aqui agora? Como eu gostaria de me ver? Eu gostaria de me ver assim, 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 assado. Pega o que você acha que você é, aquilo que você gostaria de ver em você e vê se existe coerência energética, coerência de ações, coerência de se existe alguma ligação entre essas duas coisas, entende? Porque muitas vezes eu posso estar falando aqui com pessoas, você vai falar, minha vida está tudo bem, minha vida está não sei o quê, mas você gostaria muito de estar em um lugar inconscientemente, você gostaria muito de estar em um lugar que a sua realidade é muito diferente. Então você só está apenas prolongando e postergando uma decisão que você já tem conhecimento para tomar, entende? Para movimentar, postergando uma ação que você já pode fazer por você mesmo para trazer equilíbrio e expansão emocional, trazer pessoas, trazer relacionamentos, trazer, enfim, coisas que de fato te completam, sabe? Vamos ver aqui o que mais.
Vamos pegar aqui em específico, dentro da área de relacionamentos, carreira, dinheiro, trabalho. Ó, o 7 de espadas, o 2 de ouros mais uma vez, agora bem no centro, né, na sua posição de relacionamento, que era o que eu já estava vendo ali alguma coisa, mas agora me confirmou isso, e o pajem de ouros. A gente tem aqui duas coisas. Primeiro, na sua vida pessoal, né, relacionamentos com família, com amor, com alguma coisa, com amigos, qualquer área que seja da sua área de relacionamentos, aquilo que vem à sua mente agora, é um ex, é um atual, é um pai, é uma mãe, é um amigo, é um tio, aquilo que vem na sua cabeça agora. A gente tem a representação através do 7 de espadas. Não é momento de gastar mais a sua energia com esse pensamento, tá? O foco da sua leitura aqui é uma expansão que te coloca em um outro patamar de vida. E é um outro patamar de vida que precisa começar na sua estruturação financeira, material. Não é o que eu falo, né, geralmente, mas é o que as cartas me trouxeram. Então, assim, o dinheiro aqui, eu estou falando para pessoas que o dinheiro é muito importante. O dinheiro, ter uma estruturação financeira é muito importante. E se isso é uma base forte da sua vida, e você reconhece isso como uma base forte, né? Se você acha que o dinheiro é importante para fazer, e de fato é, né? A gente precisa de dinheiro, a gente precisa dessa energia. Por que eu falo que normalmente eu não falo sobre isso? Porque para mim dinheiro é uma energia. Primeiro eu busco me elevar energeticamente para vibrar nessa energia do dinheiro para que eu não precise correr atrás dele, para que as coisas simplesmente venham até mim, né? À medida que eu elevo, que eu me organizo energeticamente, o que está alinhado a essa energia se conecta a mim com facilidade, alegria e glória. Mas nesta questão aqui, é muito sobre você tendo que fazer pequenas coisas, pequenas ações e dando a importância que o dinheiro tem na sua vida, na sua história. Aqui são coisas, por exemplo, existe uma transformação, como eu falei, existe uma mudança de patamar, né? Só que não adianta eu querer mudar grande se eu não faço no pouco, entende? E aqui, por exemplo, eu pago por mês. Academia, 30 dias, eu pago para ir na academia 30 dias e vou 2 vezes no mês. Eu pago um plano de celular de 100 gigas e eu uso 2 gigas por mês. Eu gasto R$ 100 com mercado por semana e acabo 20 desses R$ 100 eu acabo jogando fora porque o que eu compro apodrece, eu acabo não utilizando. Aqui fala sobre um excesso que precisa ser monitorado, entende? Porque que não é sobre a energia do dinheiro, é sobre a ação, é sobre as pequenas movimentações, as pequenas decisões que eu faço que me associam melhor com a energia da abundância, digamos assim, porque a abundância não é ter sobrando. A abundância não é ter sempre que eu quero. A abundância é ter aquilo que eu preciso conscientemente e usufruir isso da melhor maneira. Entende? Abundante não é aquele que está jogando fora ou que está. Eu tenho 10 carros, eu tenho uma casa, eu tenho um monte de roupa de marca, eu tenho. Isso não é ser abundante. Se isso não te traz paz, se isso não te traz equilíbrio, isso não é ser abundante. Aqui a gente está falando sobre uma abundância que começa no equilíbrio, que começa nas pequenas coisas. Eu começo a investir apenas naquilo que é necessário para mim. Entende? Se eu sei que eu necessito de 10 gigas de internet por mês, no meu plano, por que eu pago 100? Eu posso poupar esse dinheiro e fazer uma caridade, ou então investir esse dinheiro em algo para mim, entende? Para ir multiplicando. E isso é ser abundante. É ser sábio, é ter sabedoria, tá? E aqui pede esses movimentos, né? Uma vez que você está mais alinhado com esses pequenos movimentos, a vida começa a trazer isso em maior escala. Então, às vezes, aquilo que eu consegui reaproveitar, né? Em vez de gastar 100, estou gastando 80,
a vida me traz outras oportunidades de investir esses outros 20 em outras áreas que me trazem muito, 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 muito mais. Entende? Só que aqui vai ser preciso primeiro dar uma olhada naquilo que está meio que desequilibrado, tá? Trazer equilíbrio primeiro. E na sequência, dar um passo, digamos assim, que vai te trazer novas oportunidades, né? Porque, por exemplo, muitas vezes, eu pago, como eu falei, né? Eu vou falar aqui por alto, mas você adapta isso para a área da sua vida, tá? Eu pago para ir naquela academia lá, R$100 para ir 30 vezes, né? Para ir 5 vezes na semana, digamos assim. Só que em vez de pagar 100, se eu pagasse, por exemplo, 50 para ir 2 vezes na semana, e pagasse os outros 50, pagasse para ir 2 vezes na semana em uma outra coisa, numa aula de inglês, numa aula de natação, eu estaria equilibrando de uma forma mais saudável, que eu conseguiria sustentar isso, porque às vezes na academia eu não vou 5 vezes na semana, eu vou 2, mas se eu tiver uma outra coisa, eu vou fazer 2 e 2, entende? É otimização, é ter sabedoria, e isso é trazer abundância, porque você acaba investindo em si mesmo, tá? E isso gera novas oportunidades. Isso gera novas oportunidades. É como se você saísse de um pajem de ouros indo para um rei de ouros. É onde eu consigo entender que eu tenho muito mais equilíbrio, eu posso aproveitar minha vida de uma forma muito mais sábia, digamos assim. Nossa, eu fui agora no vácuo aqui, achando que tinha o negócio do braço. Fui num vácuo, eu quase bum! Eu saio de uma situação pequena e vou me reestruturando e criando bases, criando estratégias para sustentar um rei de ouros, para sustentar algo mais sábio, algo mais estruturado, algo mais consciente, digamos assim, sabe? Mais alinhado com energias de grandeza, tá? Muita projeção. Se eu estou falando aqui, por exemplo, de você procurando um trabalho, é hora talvez de você entender o porquê que, por exemplo, eu tô aqui, preciso de um trabalho, preciso muito de um trabalho, mas por que que com o trabalho que eu tive nos últimos 5 anos, nos últimos 3 anos, eu não fiz uma reserva para conseguir ficar 3 meses sem trabalhar, entende? Talvez é essa reflexão que está faltando para que você consiga encontrar uma outra oportunidade que vai te ajudar a pensar dessa maneira. Aqui é muito importante, na situação que eu vejo aqui das cartas, é muito importante você ter consciência de grandeza, de algo do futuro. Tipo assim, aconteceu alguma situação, eu tenho um dinheiro para me estruturar por, sei lá, 2, 3 meses que seja, sabe? Tem muito uma questão assim, tá? E uma vez que eu trago esse entendimento para minha vida material, as coisas fluem com uma velocidade muito rápida, né? É onde eu saio do pajem de ouros e vou para o rei de ouros. É um salto quântico muito grande, tá? Vamos ver aqui o que mais? Virginianos. Virou uma aqui. Pajem de copas. Olha isso. 3 de copas. E os enamorados. E o 7 de espadas novamente, ó. Que lindo. Vamos lá, primeiro mensagem do número 77, né? Trazendo uma questão espiritual aqui. Muitas vezes eu tô gastando muita energia em coisas que não me trazem retorno, tá? Então atenção isso. Se afasta um pouco de situações que estão te consumindo muito. É importante algum afastamento aqui. Nessa segunda sequência, a gente fala claramente sobre situações de celebração emocional, né? Mais uma vez. Só que aqui é meio que uma questão. Como que eu posso explicar isso? É meio que, por exemplo. Vou voltar aqui numa outra questão. Antes eu pagava a academia para ir 30 dias e ia só 2 dias. E aí conhecia todo mundo lá naquela academia, meu dinheiro não sobrava, não ia na academia, vivia estressado, não sei o quê.
Aí comecei a pagar metade para ir 2 dias da semana na academia e a outra metade comecei a fazer aula de música. Na aula de música, existe uma nova oportunidade emocional, tá? Aqui, como a gente tem o pajem de ouros com o 3 de copas, eu tenho duas situações. Primeiro, para quem está solteiro, obviamente que é uma situação emocional física, de contato físico. Novas pessoas que despertam o seu olhar. Mas também eu posso estar falando de você, com a carta dos namorados, de você descobrindo uma nova paixão, um novo hobby, de você descobrindo algo que te movimenta, entende? Que te traz alegria, que te traz... E aqui eu falei da aula de música, mas eu posso estar falando, sei lá, de uma hidroginástica, de um exercício, às vezes então, isso aí. Comecei uma vez por semana e fazer uma caminhada num parque, ou tem alguma questão aqui em relação a movimento ou a criatividade, algo que explora, né, a sua psique, digamos assim. Algo que te coloca ou em contato com a natureza, que te traz afloramento, aterramento, ou algo que te traz, sei lá, uma aula de pintura, uma aula de inglês, uma aula de... algo que te traz outros conhecimentos. E que trazem também novas oportunidades, tá? Que lindo! A única coisa que me preocupa aqui é esse 7 de espadas de novo, né? Porque aqui eu posso estar falando de uma autossabotagem. Eu colocando limitações aonde não existem para justificar que eu não posso fazer o que o Bruno está falando, digamos assim, entende? Ah, Bruno, mas você está falando uma coisa que na realidade não é bem assim, porque na academia eu pago R$ 200, mas se eu for fazer a academia mais a aula de música, vai para 350. Aqui tem uma questão de que, no fundo, é você colocando limitação, tá? É você colocando barreiras, que na verdade não é bem assim. Não seria todos esses 350 se você fosse olhar a fundo. Não seria todo esse custo, não seria tão trabalhoso, não seria tão distante da sua realidade como você pensa que pode ser, tá? Porque da mesma forma que existe uma aula, sei lá, de música que é R$ 100, existe uma pessoa que tem uma outra oportunidade, ou existe uma outra coisa que às vezes que é um pouco mais acessível. Mas aí vem mais uma questão aqui mais uma vez. Se eu quero tudo muito perfeito, se eu quero tudo muito com os melhores dos melhores, eu acabo não fazendo o movimento que eu preciso fazer. Então, às vezes aqui é meio sobre as limitações, né? Eu tô me auto-sabotando, eu tô achando que é difícil, ou que, sabe, que é distante, que na verdade não é, não, tá? Movimento aqui você tem capacidade de fazer. E ainda assim, por exemplo, se fica um pouco mais caro, às vezes é um dinheiro que você vai deixar de gastar com uma outra coisa que vem para isso, né? Que vai te trazer muito mais alegria, que vai te trazer a oportunidade de celebrar, de comemorar. Às vezes você vai deixar de comprar uma roupa nova todo mês, que você vai cada vez, toda vez, por exemplo, eu posso estar falando aqui com pessoas que vai, sei lá, para o mesmo lugar, né? Não é uma mensagem para todo mundo isso, mas tô indo para o mesmo lugar cada final de semana com uma roupa diferente. Começa a ir com a mesma roupa para lugares diferentes. Não é mais interessante? Entende? Tá? Ou se você tem a possibilidade, começa a ir com roupas diferentes para lugares diferentes. Chega de ficar indo exatamente naquilo que você já conhece, naquilo que é algo que precisa expandir. A gente fala mais uma vez aqui de expansão da consciência, que vem trazer novas visões, novos limites, tá? Vamos ver aqui, Virginiano, uma mensagem final. Já te convido mais uma vez, se fez sentido para vocês. Comenta, gente, um emoji, sei lá, qualquer coisa, uma bandeira do Brasil. Sua interação é muito bem-vinda, muito importante. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal. Mensagem geral para o signo de Virgem de janeiro de 2026. Uma carta, por favor. Seja você mesmo. Aqui me vem muito uma questão, a gente tem no fundo a carta do inverno, né? E aí na sequência a carta do verão. Me vem muito uma questão do tempo das coisas, sabe? Me vem muito uma questão de
existe um tempo para plantar, existe um tempo para colher, existe um tempo de transformação com cada processo e existe o tempo de você identificando uma versão de si mesmo. Quando eu falei do manual, né, a gente chama aqui de manual do usuário, que é o seu manual de autoconhecimento, é onde você começa a entender quem você é e dar passos mais conscientes, sabe? Às vezes, por exemplo, eu sempre reagi da mesma forma para aquela situação. Quando eu paro para me conhecer, eu começo a visualizar aquela situação de uma forma diferente, entende? E aí talvez antes eu responderia dessa forma, mas agora eu já entendo que esse é um padrão que não quero mais para minha vida, eu quero ressignificar esse padrão, então vou fazer diferente aqui dessa vez. E aí aqui, seja você mesmo, é você buscando formas diferentes de se experienciar. Entende? Posso estar falando aqui de versões que você ainda não conhece de si, que você não conhece de si mesmo, tá? E que são muito importantes que venham à tona, né? Por que eu falo do manual, né? De você com você mesmo, de você anotar coisas, como que eu reajo nessa situação, como que eu sou, como eu gostaria de ser, como eu me sinto quando fazem isso dessa forma comigo. Por que é importante você conhecer isso? Por que eu trouxe isso agora de novo associado com a Carta do Inverno? Porque a Carta do Inverno é o momento onde a gente se recolhe para dentro, né? O inverno é onde a gente vai buscar ali, vai ver, vai fazer aquele fechamento de ciclo, vai entender melhor, a gente fica mais introspectivo, vai entendendo mais as nossas emoções, sabe? E vai se permitindo vivenciar a primavera novamente, né? Que é o momento que a gente vai desabrochar, que a gente começa a florescer de uma maneira diferente. Nem sempre, nessa primavera, eu vou florescer a mesma flor que floresceu na primavera passada, entende? E aqui o Seja Você Mesmo, com a Carta do Inverno, me traz muito essa conexão de você trazendo essa associação. Eu sempre fui assim, mas nesse inverno, nessa nova situação, com essa nova pessoa, nesse novo mês, em janeiro, né, uma leitura para janeiro, em janeiro eu vou tentar fazer diferente, eu vou tentar identificar mais algumas coisas, eu vou tentar me preocupar menos com algumas situações e começo a focar mais especificamente em algumas outras coisas, tá? Em dar novos frutos, em reconhecer que não precisa ser igual. Não é porque meu pai e minha mãe eram assim, meus avós eram assim, que eu preciso fazer da mesma forma. Eu posso ser eu mesmo, entende? Sem medo de ser julgado, sem medo de pertencer ou de não pertencer de alguma forma. Combinados, virginianos? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje para janeiro de 2026. Gratidão infinita por estar comigo mais uma vez. Desejo um excelente e abençoado janeiro na vida de cada um de vocês. E deixe seu comentário, o seu curtir, o seu compartilhar. Se inscreve no canal. A sua energia de troca é muito, muito, muito bem-vinda. Para cima, vamos fazer esse 2026, começando já em janeiro, ser um ano extraordinário na vida de cada um de nós, né? Nas nossas vidas. E se você ainda não assistiu a sua previsão para o ano de 2026, já está aqui no canal. Dá uma olhadinha, virginiano, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.